Então a ideia de que se você não obedece, de que se você não frutifica, Deus vai te cortar, não é bíblica. Não tem nada a ver com o que esse texto diz. Eu vou aproveitar pegar esse gancho que você falou, Terezinha, e usar novamente essa questão aí dos frutos que a gente produz na nossa vida, e queria lançar uma pergunta para o Xande sobre isso daí. Quando a gente usa a expressão que as nossas obras não têm valor para a salvação, algumas pessoas às vezes não entendem bem essa expressão e acham que a gente está desmerecendo, né, ou diminuindo o valor das obras. A gente entende que as obras têm um valor e um lugar. E você falou muito bem, quando você, por exemplo, testemunha de Deus para outras pessoas através das suas obras, né? As pessoas enxergam e compreendem melhor o propósito de Deus quando elas veem a obediência na sua vida, né? Então, elas têm um propósito. E eu acho que é disso que a gente está falando. Agora, quando essas boas obras não são produzidas, Xande, né, pegando a metáfora aí da produção de frutos, será que é porque tem algum problema ali na conexão? Será que o ramo não está bem preso à videira? Será que a conexão ela é falha? Tem algum curto-circuito ali na conexão de Deus? Por que essas boas obras não aparecem em nossa vida, né? Muito bem, você tocou num ponto interessante, né? Eu tinha pensado em falar sobre uma coisa antes de começar essa live, mas eu achei que talvez não fosse o momento para falar, porque ia entrar numa questão muito teológica, mas você falou isso aí da videira, é justamente aquilo que eu tinha pensado, então eu vou tomar isso como providência divina para falar, porque o que acontece é o seguinte, tem um texto que me incomodou muito ao longo da minha vida, que é o texto justamente da videira, João 15, porque lá fala o seguinte, lá fala que quando o ramo não dá fruto, ele é tirado. Essa é a expressão que é usada, né? E aquilo sempre me deixou incomodado, porque eu pensei o seguinte, espera aí, então esse texto, ele de certa forma está dizendo que quem está ligado a Cristo e não produz fruto, ou seja, quem não gera obediência, quem não gera obras, essa pessoa ela é cortada fora. Ela é tirada, porque não produz fruto. E aí isso faz sentido de acordo com o que as pessoas pensam, que esses legalistas, né, que a gente está usando essa expressão, mas quer dizer, se de fato a falta de obediência da minha parte me tira da graça, então essas pessoas estão certas. Porque se a falta de fruto vai fazer eu ser cortado da videira, aí eu descobri, há muito pouco tempo atrás, uma coisa que aliviou e acalmou meu coração de uma forma que eu não consigo nem expressar. Eu descobri que a expressão usada aí para tirar é airo, vem do grego. Né? Eu disse que eu nem ia falar nada de grego, mas eu estou falando agora porque isso é importante. Então a expressão aí é airo, vem do grego. E essa expressão ela é usada em outros versos da Bíblia com o sentido que não é de tirar no sentido de lançar fora. Airo é uma palavra utilizada no sentido de levantar, de erguer, de sustentar. Por exemplo, eu não vou saber o texto agora de cabeça porque eu não me preparei para falar isso, mas a expressão usada quando Simão, o Cirineu, pegou a cruz de Cristo era airo. Então ele ergueu, ele levantou, sustentou a cruz de Cristo. Airo. Uma outra expressão, quando Cristo fala para os apóstolos eles recolherem aquilo que sobrou do milagre da multiplicação de pães e peixes, ele fala airo. Então vocês juntem e carreguem aquilo que sobrou. Quando João fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira, olha só, tira, a mesma palavra que é usada lá na videira, né? Tira o pecado do mundo, esse tira é airo. O sentido aí é que carrega sobre si os pecados do mundo, esse é o Cordeiro de Deus, que vai sustentar e carregar em cima dele mesmo os pecados do mundo inteiro. Então, airo, olha só que coisa maravilhosa, airo significa sustentar. E aí eu descobri, né, fazendo uma pesquisa, que, de fato, quando você tem uma videira, tem alguns ramos que, se eles ficam muito perto do solo, eles não produzem fruto, porque eles ficam muito perto da umidade e eles não têm a incidência de luz solar. Então, o que o agricultor faz? O agricultor ele pega esses ramos e ele ergue, ele levanta esses ramos, coloca uma estaca, enrola eles na estaca e eles conseguem ali pegar a luz solar. Então, o que Cristo está falando aí em João 15 é o seguinte, o ramo que está ligado a mim e não produz fruto, eu vou levantar, eu vou tirar ele do solo,
eu vou levantar esse ramo, colocar ele em contato com o sol, para que ele frutifique. Que fruto? Fruto de testemunho, de boas obras para que Deus seja glorificado. E aí ele continua falando o seguinte: aqueles ramos que vão ser lançados no fogo são aqueles que não estão ligados. Ou seja, não é os ramos que não produzem fruto que vão ser lançados no fogo. Os ramos que não produzem frutos estão ligados à videira, ou seja, que dependem de Cristo, que dependem da videira, eles são erguidos, são sustentados para produzir fruto. Quem é lançado no fogo é o ramo que não está ligado à videira. E a decisão de estar ligado à videira ou não é minha. E Cristo fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então a ideia de que se você não obedece, de que se você não frutifica, Deus vai te cortar, não é bíblica. Não tem nada a ver com o que esse texto diz. Se a gente está ligado à videira, a gente tem a nossa salvação garantida porque nós dependemos dele. A graça nos alcança. Os frutos servem para que ele seja glorificado. A minha obediência tem essa intenção, para que Deus ele seja visto por outras pessoas. Por que eu decido me alimentar de forma saudável? Não é porque eu quero garantir a minha salvação, é porque se eu me alimentar de forma saudável e tiver saúde, eu vou poder ser mais usado por Deus. Eu vou viver mais tempo, eu vou poder falar da graça por mais tempo. Por que eu trato bem a minha esposa e o meu filho? Não é porque eu estou com medo de Deus me condenar por causa disso. É porque através da minha forma de agir com a minha família e com as pessoas que estão em contato comigo, as pessoas vão ver Deus através de mim. Deus vai ser glorificado. Então eu obedeço para isso, obedeço para que Deus seja glorificado. E também porque a desobediência causa dor e sofrimento. Entende? Não quero mais me alongar, falei demais. Mas é isso.